Queridos, nós fomos agraciados pela vida, né? E sem as nossas mamães não existiríamos. Na verdade, Deus, né? Nos criou, mas usou como ferramenta, como instrumento nossas mamães. Então, que foi convidada a estar aqui, seja bem-vinda. Aqui é uma igreja cristã. Nós amamos a Jesus, lembramos dele, cantamos bastante, né? Para ele, homenageamos ele, porque ele é o Criador de todo o universo. Imagina, nós somos de um lugar chamado Via Láctea, Sistema Solar, depois maior, Via Láctea. E só essa Via Láctea, irmãos, já a gente passaria milhares de anos só para viajar nessa Via Láctea. Isso viajando à velocidade da luz. Então, irmãos, e esse Deus que fez todas essas coisas perfeitas, tem que ser adorado, é justo adorá-lo. É lamentável quando nós esquecemos, né? Quando o ser humano, é muito triste que a maioria do ser humano não lembra de Deus, né? Lembra-se na necessidade, na hora que está no sufoco, e aí dá aqueles 5 minutos, mas o Senhor Deus, Ele tem que ser, deve ser lembrado, deve ser adorado 24 horas por dia. É que nós temos uma noção muito equivocada, né, de adoração. A gente pensa que adorar é na igreja. Isso aí é da nossa herança religiosa brasileira, que a gente só pode adorar a Deus em determinados locais, né? Então tem que ter um lugar específico que a gente chama de igreja, né? Só que a igreja, Jesus ele não declara que igreja é um local. Igreja, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, é o povo dele. É o povo dele que, quando se reúne, é a igreja. Então nós somos membros, partes do corpo de Cristo. E o verdadeiro cristão não espera chegar num domingo para adorar a Deus. Lembra de Deus o tempo todo, não que não seja necessário estarmos juntos, é importante para fortalecermos a nossa noção de espiritualidade, de comunhão com Deus. Mas o verdadeiro cristão é aquele que lembra de Deus o tempo todo, não só no momento da necessidade, ele lembra o tempo todo, ele gosta dos assuntos sobre Deus, ele sabe da eternidade, né? Esses dias a gente mexe com a internet, vira e mexe, você vê aqueles vídeos, né, de pessoas morrendo. Quem já viu isso daí? É uma cena meio comum, assim, meio recorrente. A pessoa começa a olhar assim, e começa a olhar e cai durinha, né? Então aquilo lá é um momento onde que termina a vida de uma pessoa, a vida aqui, né? E aí começa outra parte da vida. Que aí a pessoa vai continuar essa outra no lugar onde ela investiu, né? Se ela investiu a vida toda em estar com Deus, ela vai estar com Deus. Se ela investiu em estar longe de Deus, ela estará longe de Deus. É simples assim, né? Existe a eternidade e ela é uma realidade. Algumas pessoas já chegaram na porta, né? Quem trabalha na área de saúde sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas já chegaram na porta, no limite, depois voltaram por algum motivo, só Deus sabe. E elas relatam sempre a mesma coisa. Relatam que tinha outra coisa do outro lado. E eu sei que esses relatos não são suficientes para nós termos informações. Nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, que fala disso, da eternidade. Outra coisa importante que nós saibamos que tudo que é organizado é criado. Então, não existe que foi criado, por exemplo, esse violão. É impossível dele vir a existir ao acaso. Você vê que ele é um objeto que teve a mão de alguém. E é claro,
Só que comparando, irmão, com uma célula, com uma flor, com qualquer coisa da natureza, um violão é ultra simples. Então nós, apesar de nós não vermos, porque Deus é Espírito, Ele está acima da matéria, nós sabemos que Ele existe, e é presenteador daqueles que o temem, que o amam. Então nós podemos saber que houve um construtor, por isso que nós temos a convicção, não é uma crendice, uma imaginação. Nós sabemos que as coisas organizadas existem e são organizadas, foram criadas de forma porque teve um organizador. Então não crer em Deus é algo extremamente tolo, é algo, chega a ser infantil. Mas porque muita gente diz que não crê em Deus, não crê na eternidade, não crê, e portanto não crê nos padrões de Deus. Na verdade, as pessoas fogem, porque encarar um Deus representaria submissão, representaria abaixarmos a nossa cabeça, inclinarmos os nossos corações. E o ser humano é extremamente orgulhoso. E quando muda isso? Quando muda esse estado de coisas? É quando o ser humano, acontece um fenômeno que a Bíblia chama de arrependimento. Ao contrário de que muita gente pensa, arrependimento não é você simplesmente ficar chateado, e nós vamos continuar vendo hoje sobre esse assunto. Tudo começa com arrependimento. Semana passada, vou fazer um resuminho, né? Nós estamos falando desse assunto, arrependimento, esses 2 domingos. É uma série que nós começamos, que chama-se Doutrinas Esquecidas. Então nós vamos estar aqui procurando lembrar de algumas doutrinas que não estão sendo pregadas com muita frequência nas igrejas. Por quê? Porque as que não estão sendo pregadas, irmãos, muitas vezes são as que são necessárias. Muitas vezes nós fugimos de questões exatamente porque algumas pessoas dizem que não acreditam em Deus. Porque crer em Deus representa abrir mão dos meus planos, como a pastora Paulinha estava ministrando aqui, né? Temos que renunciar à nossa autonomia. O ser humano, ele tem um orgulho da sua autonomia, não é autônomo, né? E ele abre mão do cuidado de Deus e ter Deus como pai. A gente vê isso, né? Quando a criança começa a ter um pouco de raciocínio, ela começa a perguntar, ela começa a discordar, ela começa a querer sair de qualquer tipo de direção, de qualquer tipo de autoridade, porque faz parte da natureza decaída do ser humano. Então eu espero que você esteja aproveitando essa série. Né? Semana passada nós falamos sobre o arrependimento, que tem 3 meandros: intelectual, o emocional e o volitivo. O arrependimento, o que é arrependimento? É quando você está caminhando para um lado e você muda, você volta. Então a Bíblia diz que o ser humano se rebelou contra Deus, e aí ele precisa agora voltar para cumprir o seu propósito, para ser feliz. Então ele volta em 3 áreas, na área intelectual, aquelas opiniões. O que é um arrependimento? É quando a pessoa passa a ter outra opinião das coisas. Essa pessoa que te trouxe hoje aqui, talvez você percebeu isso, que essa pessoa ela pensava totalmente diferente. Aí fala assim, fizeram a lavagem cerebral. Não tem nada de lavagem. Irmãos, falar que uma pessoa sofreu uma lavagem cerebral é muito humilhante, assim, é você dizer que a pessoa ela não tem cérebro, né? Hoje em dia é muito raro isso daí, assim, pelo menos feito a gente sofre influências ao longo de muitos anos com doutrinação, mas uma lavagem cerebral assim depois de uma reunião, isso né, não dura. A pessoa pode entrar em estado de hipnose, sei lá, mas isso não é uma coisa perene.
Então, por que essa pessoa mudou de opinião? Porque ela se arrependeu de pensamento, mudou intelectualmente de pensamento. O arrependimento também ele é emocional. Aquilo que emocionava a pessoa, aquilo que fazia o coração dela, não faz mais, e aquilo que não fazia, agora faz. Nós nos emocionamos cantando uma canção para Jesus, nós nos emocionamos quando nós vemos alguém contando alguma experiência com Ele, nós nos emocionamos na presença de Deus, nós nos emocionamos com a nossa família. Né? Quem conhece aqui, quem pode levantar a mão e dizer que já viu pessoas chutando, abrindo mão da família por causa de cachaça aqui? Quantos já viram pessoas fazer isso aí? Ou por causa de um outro relacionamento? Quantos já fizeram? Quantos já viram pessoas assim? Então, irmãos, as pessoas, elas abrem mão, Senhor, irmãos, por causa de cachaça, por causa de... Por quê? Porque elas estão... têm um coração, têm uma emoção contaminada pelo pecado. Então, elas abrem mão de coisas importantes e coisas preciosas, como a esposa, como... Né? Quantas mães que tiveram que criar... educar os seus filhos sozinhas, porque simplesmente o camarada foi embora, sei lá, né, decidiu pelo coração dele continuar nesse rumo ao inferno. E o arrependimento ele alcança também a área da vontade. Então a pessoa ela muda de opinião, ela passa a se emocionar com coisas diferentes e ela passa a fazer coisas diferentes, viver coisas diferentes, andar de forma diferente. E o arrependimento, nós falamos sobre isso. Também falamos que existe o arrependimento verdadeiro e o falso. Né? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, mas assim, em suma, dissemos que o arrependimento, o falso é aquele que a pessoa... não sentiu nada, não aconteceu nada, mas como ela viu que deu ruim aquilo que ela fez, ela demonstra um arrependimento, mais para passar pano, mais para um desencargo de consciência, para resolver coisas sociais, né, para ficar bem no filme. E o arrependimento verdadeiro é quando a pessoa realmente muda, como eu disse, todos os aspectos da vida dela, mental, emocional e volitivo. Outra coisa que nós também começamos a ver, e vamos nos aprofundar também hoje, sem arrependimento não há salvação, não há vida eterna. Por isso que é muito sério esse assunto, muito sério. Sem arrependimento não existe salvação. Então, uma pessoa que acha, que fala com orgulho assim, eu não me arrependo de nada, são pessoas que não aprenderam o valor do arrependimento. O arrependimento simplesmente, irmãos, ele muda a história de uma pessoa. Uma pessoa que vinha, por exemplo, na área profissional, atitudes de rebelião, atitudes de prepotência, de repente ela entende, puxa vida, eu não estou aprendendo o meu serviço, porque eu não estou me submetendo à pessoa que está tão interessada em me ensinar, e ela passa a aprender com humildade, e ela avança. Eu conheci um rapaz, nós conhecemos um homem, rapaz é um homem, né? Que ele se tornou o gerente geral do Carrefour no Morumbi, a loja do Morumbi, ele era o gerente geral. E uma vez eu perguntei para ele como que ele chegou lá, ele disse que ele começou como repositor, era aqueles camaradas que ficavam marcando o preço na época que não tinha código de barra, né? Então tinha que ficar remarcando, e na época da inflação também. E ele começou do nada e se tornou um grande gerente. E é interessante que ele ficava perguntando para mim se eu ia viajar, como que eu ia fazer, para ele buscar nos aeroportos, nas rodoviárias. Eu falei, mas você é uma pessoa tão ocupada. Eu falei, não, eu faço questão. O senhor é um homem de Deus, eu acho importante, interessante, né? Como pode uma coisa dessa, né? Uma pessoa tão foi avante, por quê? Porque era humilde, porque aprendeu, né? Aprendeu desde pequeno a bênção de ser humilde, através do arrependimento. Talvez
teve familiares que não eram assim, ele viu o final deles. Nós também falamos que para nós nos arrependermos, nós temos que estar disponíveis a ouvir a voz de Deus. Também devemos estar disponíveis às transformações, porque quando uma pessoa se arrepende, ela muda totalmente. E muitas vezes muda mesmo, não muda aspecto exterior, a pessoa muda geograficamente do bairro que ela morava, ela muda de país que ela morava, ela muda totalmente, muda o estilo do cabelo, o estilo da roupa, ela muda mesmo, muda hábitos alimentares. Por quê? Porque ela se arrependeu, ela mudou, ela não pensa mais igual, ela não tem mais o mesmo pensamento, portanto, ela está disposta a mudar. Que mais? Hoje nós abordaremos duas coisas, na verdade três, né? Atitudes que são necessárias para uma pessoa se arrepender. Então, por exemplo, eu falei que arrependimento é importante, mas, pastor, eu quero ser uma pessoa que vive se arrependendo. Eu quero ser uma pessoa que se arrepende o tempo todo. Está correto? Está correto. Alguém poderia falar assim, não, eu não quero ficar me arrependendo porque significa que eu pequei. Não, irmãos, arrependimento não é só de pecado. O mais eficaz não é só arrependimento do pecado, mas o arrependimento da natureza pecaminosa. Ele é muito mais profundo. Porque você fazer uma coisa errada e se arrepender, depois fazer de novo, não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro é quando você sente nojo da sua velha natureza. Nós vamos falar então sobre o arrependimento genuíno. E nós vamos falar sobre confissão, que é o elemento principal do arrependimento. A confissão, né? E aí nós vamos entender que quando eu falo de confissão, não é no pensamento católico romano de confissão. Pode ser também no aspecto de você buscar uma pessoa, um líder, uma líder, né? E conversar com essa pessoa, contar as suas coisas, mas não é só nesse aspecto que chama de a instituição do... E também nós vamos falar sobre, vou dar uma lista básica de pecados, caso alguém não saiba, é muito difícil não saber. Depois de uma certa idade, uma criança de 5 anos, de 4 anos, já sabe um monte de coisa que não está certo, que é pecado. Chega para uma criança de 5 anos, né, ela vai saber que bater no amiguinho é errado, de que roubar é errado, de que falar palavrão é errado, de que xingar é errado, o que mais? Desobedecer a mãe e o pai é errado. Então, né, ela vai saber. Mas mesmo assim eu vou dar uma lista aqui, uma listinha básica, né, resumida. Bom, irmãos, vamos começar com o primeiro texto. Nós acho que já lemos, mas é importante saber que Jesus, quando esteve em carne aqui, ele veio pregar o evangelho do reino através do arrependimento. Então, em Mateus 3, 1 e 12, nasceu João Batista pregando no deserto. João Batista, o precursor de Jesus, ele preparou o caminho de Jesus, e ele dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino, porque o rei estava vivo, e o rei ia começar agora o seu ministério. O rei Jesus, o reinado eterno de Jesus. Jesus é o rei eterno de tudo que foi criado. Irmãos, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a boca de Deus. Jesus é aquele que fez tudo conforme a sua palavra. Então, todas as coisas que existem, tanto coisas espirituais, como seres espirituais, como seres físicos, Jesus que criou. Ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia declara que Jesus é o criador de todas as coisas. Então, Jesus agora ia começar o seu reino, e agora vai retomar o reino que por um período estava, né, entre aspas, nas mãos de Satanás.
quando o ser humano entrega o reino da terra nas mãos através da rebelião. Jesus agora vem e retoma, isso foi avisado durante muitos séculos, e agora, no ano 0 da nossa era, ele vem e retoma o reino. Então ele veio pregar o evangelho do reino, e esse evangelho do reino, ele é entendido através do arrependimento. Fala para o teu irmão aí do lado, se você não se arrepender, não existe cristianismo sem arrependimento. Está vendo por que ela é uma doutrina esquecida? Porque ela é muito radical. Em Mateus 4,17, agora é Jesus dizendo, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelista Lucas, talvez amando de Paulo, mas escrevendo em Atos capítulo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Presta atenção no que está dizendo. Olha a sequência. Arrependimento e recepção dos dons. Ah, pastor, eu queria tanto ter o dom de cura, eu queria tanto ter o dom de pregar, eu queria ter o dom de consolar pessoas, eu queria ter o dom, irmão, sem arrependimento não existe dom. E não confunda dom com talento, né? Tem pessoa que toca instrumento, tem pessoa que canta, pessoa que pinta. Isso é talento humano, qualquer pessoa tem, qualquer Zé, ninguém tem. Estou falando sobre dom. Dom é qual a diferença de talento e dom? Talento é uma pessoa investe numa capacidade, fica boa em alguma coisa. Dom é a capacidade de abençoar. Dom, ele tem um elemento sobrenatural. Dom, ele mexe com o sobrenatural. Mexe na eternidade das pessoas. Uma pessoa que usa o dom verdadeiro, ele está mexendo com a eternidade da pessoa. Ele está ajudando a pessoa no que diz respeito a assuntos da eternidade. Estão entendendo? Hoje não está complicado não, está super simples. Amém? Então vamos lá. Muitos cristãos pensam que arrependimento é para quem ainda não aceitou a Jesus. Então a pessoa que não aceitou Jesus, então ela tem que se arrepender. Amém? Sim, tem que se arrepender. Mas não é só para a pessoa que não aceitou Jesus. O arrependimento, depois do primeiro arrependimento, esse da aceitação de Jesus, se torna estilo de vida. Ou seja, a pessoa passa a viver um estilo de arrependimento. Ela, só em pensar, por exemplo, ela recebe uma tentação. É bom lembrar, irmãos, que tentação e pecado é diferente. Uma coisa é você pensar num pecado, outra coisa é você fazer o pecado. Ou a tentação, ela vem no pensamento, ela vem com sugestões, e ela se agrava com a força do pecado. É agravado quando nós nos expomos muito a ele. Então, se você assiste um filme de terror, você vai ficar exposto ao medo. Então, toma cuidado com as coisas que entram pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, porque aumenta a probabilidade de pecar. Então, assim, como eu estava dizendo, o arrependimento, irmãos, é um estilo de vida. A pessoa, ela passa agora a viver tudo aquilo que passa na cabeça dela como pecado, ela já acende um alerta, ela começa a reagir mentalmente, de coração, todas a vontade, o pensamento e a emoção passa a reagir contra aquele pecado que está sendo cogitado no mundo maligno espiritual. Então ela começa agora a fugir daquilo, e se por uma fatalidade ela cai, ela não fica muito tempo, porque ela já está num processo de fugir daquilo. É como uma pessoa que fala, eu preciso tomar cuidado para não cair aqui na areia movediça, eu preciso tomar cuidado, e se eu cair, alguma coisa, eu tenho que fazer. Esses dias eu estava explicando dentro do carro, né, fica sem assunto no carro, aí eu comecei a explicar para as pessoas como sair
como sair de uma areia movediça. Quem sabe como sair da... Não tem muita areia movediça no Brasil, né? Não sei se tem. Mas se você algum dia cair numa areia movediça, você tem que fazer o seguinte, você tem que puxar um pé, aí apoia, aí puxa o outro, e vai um por vez, até você conseguir, né, chegar na borda. Mas, por exemplo, você está lá, eu não posso cair na areia movediça, eu posso cair. E se eu cair, eu vou precisar sair e tal. Aí, de repente, você dá uma bobeada e cai. Na hora que você cai, eita, você não vai esperar afundar até o nariz para reagir. Não, você já está naquele processo de arrependimento, de falar, não, vai sair rapidinho. Por quê? Porque você você mudou a tua natureza, agora é uma natureza arrependida. Aquela que cai, pode até fatalmente cair, mas não fica muito tempo. Não, como a pastora Carmen costuma dizer, né? Cair é normal, o ser humano cai. O problema não é cair, o problema é você se apaixonar pelo chão. Algumas pessoas caem, e parece que gostam de ficar na queda. E vão se afundar e vão ter problemas sérios. Vamos lá. Então o arrependimento tem que ser diário. O arrependimento, irmãos, é uma graça do Espírito Santo. Por isso que... Olha, eu vou dar uma dica muito legal para vocês, que Deus me deu essa semana. O dia que você sentir que você está meio fraco, meio... Sabe quando... Tem alguns dias que a gente está meio assim, meio estranho, meio incrédulo, não quer muito as coisas, está mais preocupado com as coisas que eu tenho que fazer, né? O dia que você estiver um pouco incrédulo, é sinal que a tua noção de realidade espiritual está escapando. E o nosso pensamento, ele começa a dizer, Deus não existe. Olha que doideira. Que é uma loucura isso, mas isso pode... Será, ou não é que Deus existe, será que tudo isso aí não é exagero, né? Toda vez que bater esse pensamento na tua cabeça, faz assim. Lembra de pessoas que você viu, que você conhece e que se converteram. Irmãos, mudança de pensamento, mudança radical mesmo, o cara é bandido, agora é uma pessoa dócil, honesta pra caramba. Irmãos, isso não é comum. Uma pessoa mudar de pensamento, mudar de natureza. Um dos maiores milagres que nós podemos presenciar diante de nós não é uma pessoa ser curada de câncer, é uma pessoa mudar de pensamento. Pessoas que utilizavam drogas agora não precisam mais, não querem saber mais, têm nojo daquilo. Radical, é uma coisa radical, irmãos, é impressionante como nós podemos presenciar, porque é uma atividade espiritual. Então, quem está próximo do Espírito Santo, quem está próximo de Deus, tem uma facilidade maior. Não estou dizendo que é fácil, mas tem uma facilidade maior de se arrepender. Um dos sinais que a pessoa não está bem com Deus é quando você olha e a pessoa, por exemplo, não consegue perdoar, pessoas difíceis de perdoar, pessoas duras de coração, pessoas que têm uma justiça própria e que não abre mão. Eu estou certo e olha, irmãos, a pessoa que está assim está a um passo de uma queda terrível. Uma pessoa pode passar frequentando a igreja, fazendo tudo dentro de uma igreja e está totalmente fora do caminho. E um dos sinais é quando a pessoa não se arrepende, irmãos. Não conseguir perdoar, não voltar num pensamento que nós sabemos que é errado. Irmãos, vem um sentimento na gente e fala assim, isso aqui não está certo. Esse sentimento que eu estou com essa pessoa, essa raiva que eu estou, isso não está certo. E nós sabemos que não está certo. E aí a pessoa continua porque ela tem convicção de que ela está certa. Isso é um sinal gravíssimo de falta de arrependimento. Então, se você quer algum dia reforçar a tua fé, presta atenção nas pessoas que se converteram e que se arrependeram, porque isso não é uma coisa
uma coisa normal, ela é fruto do Espírito Santo. Outra coisa importante, nós vamos abordar mais profundamente, mas é que o arrependimento, ele se manifesta. O arrependimento, ele se manifesta na nossa vida exterior. Não é uma coisa que acontece silenciosamente. Ela acontece silenciosamente, mas ele acaba, não tem como. Por exemplo, como esse caso que eu falei, de uma pessoa que não consegue perdoar, ela está em profundo pecado. A Bíblia diz o seguinte: se você não perdoar seu irmão, você não... Na oração de Jesus diz assim, começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí tem uma parte que fala assim: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas com nossos irmãos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder agora para sempre. Aí a gente termina a oração aqui, só que a oração não termina. Porque ela continua, ela diz o seguinte: porque se você não perdoar o teu irmão, tampouco você será perdoado. Isso está no texto. Tá? Na verdade, é uma nota de rodapé do próprio Espírito Santo. Então, você pode rezar o Pai Nosso lá, Pai Nosso que está no céu, e aí vai lá, e fica aquela palavra sem sentido. Pessoa que só repete palavras, elas não entendem a implicância profunda. Ela está envolvida com religiosidade, mas não está envolvida com Deus. Então, o íntimo é transformado e nós manifestamos esse arrependimento. Aí quando você vê a pessoa perdoando, abraçando e ficando com o coração leve, bem, você fala: uau! É muito lindo você ver, é até emocionante, né? Você ver uma pessoa perdoando, é uma das cenas mais lindas, mais emocionantes. Em filme, né? Quando você vê uma pessoa perdoando outra pessoa, todo mundo chora. Sim ou não? Quando tem uma cena de perdão, todo mundo chora, porque é uma cena muito tocante, muito linda. Vamos lá. Atitudes necessárias para provarmos que o teu arrependimento é genuíno. Então, vamos lá. A pergunta é: pastor, como que eu sei que meu arrependimento foi de verdade? Primeiro sinal que uma pessoa se arrependeu de verdade, ou seja, ela entrou nesse planeta chamado arrependimento, é quando ela tem percepção do pecado. Irmãos, deixa eu contar um segredo, uma impressão que eu tenho. Irmãos, eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que estão aqui conosco, mas é impressionante, irmãos, que entra ano, sai ano e a pessoa continua com o mesmo. Assim, se você perguntar para ela, para essa pessoa, isso aqui é pecado? Ela vai falar: é pecado. Então ela teoricamente sabe. Mas você vê que a pessoa não tem aquela reação. Quando alguém que é próxima dela comete aquilo, você não vê a pessoa reagindo, não vê a pessoa se chocando. Irmãos, quando a gente perde essa percepção, é chamado na Bíblia, é chamado pelos estudiosos de lepra espiritual. O que é a lepra? A lepra é uma enfermidade, a hanseníase, o nome científico, hanseníase. E um dos sinais de uma pessoa que está leprosa é quando ela perde a sensibilidade. Então, o grande problema da pessoa que está com essa doença é que ela se machuca, ela não percebe. Ela dá uma pancada, ela não percebe. Ela está mexendo com fogo e está queimando o braço, está queimando, ela não está percebendo, porque ela perdeu a sensibilidade. Então, o primeiro sinal de que uma pessoa ela agora entrou no planeta arrependimento é que o pecado se torna uma coisa grande. Ela olha o pecado, ela vê, ela está assim, conversando com alguém, de repente ela ouve alguém falar um palavrão, ela fala: Aí a pessoa fala assim: quem foi? Aí você, para não ser um antissocial, você fala assim: não, desculpa aí, alguma coisa que me ocorreu agora. Mas é uma coisa chocante. É chocante ver uma pessoa falando mal de outra. É chocante
quando a pessoa mentindo. É chocante quando você vê uma pessoa com ódio. Então, ou declarando que está a fim de catar alguma coisa, roubar alguma coisa de outra pessoa. É chocante. É chocante você ver as pessoas mudando a natureza de Deus, mudando aquilo que o ser humano foi criado para ser, tentando fazer construções sociais que confrontam, que afrontam a Deus. É chocante, irmãos, uma pessoa saber que alguém mata um ser vivo, um ser humano, antes de ele ter chance de se proteger. É chocante. Não é uma coisa, e dá nomes assim, aborto. Não, irmãos, é assassinato. Assassinato de inocente. Então, um dos sinais de que a pessoa realmente ela entendeu, ela recebeu a revelação do arrependimento, é que o pecado não é mais uma coisa. Ela fica extremamente chocada quando vê um casal se separando, quando vê uma pessoa traindo o seu marido, a sua esposa, quando vê uma pessoa abandonando a Deus, abandonando a comunhão dos irmãos, ela fica chocada. Quando ela vê roubo, né, como acontece no Brasil, né, a classe política é a coisa mais terrível. Os caras roubam assim, roubam de aposentados, meu irmão. A pessoa fica chocada e ela tem uma noção daquilo que é realmente crime. Quem são os verdadeiros criminosos? O que é crime? O que não é crime? Quando as pessoas chamando uma pessoa que não é criminosa de criminosa e passando pano para um criminoso dizendo que não é criminoso, então é sinal de que a pessoa não tem essa noção do que é pecado. Então qualquer coisa, então a qualquer minuto a pessoa ela vai fazer um negócio. Pois muitas vezes nós ficamos chocados e falamos assim, uau, como a pessoa teve coragem de fazer? Não, é que a pessoa não é arrependida. Ela vai se drogar novamente, ela vai fazer, porque ela não se arrependeu. Aquilo não choca mais ela. Atos capítulo 26, versículos 12 diz assim, para abrir-lhes os olhos e converter-os das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quem são esses que se arrependem? Aqueles que receberam revelação, né? O filho pródigo, ele diz assim, a Bíblia diz, né, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, diz assim que ele estava mal lá, né? Todo mundo conhece a história do filho pródigo, que estava lá comendo com os porcos, e a Bíblia diz assim, e aí ele caiu, então caindo em si. A Bíblia não fala que chegou alguém e falou, mas você está mal, hein, meu? Não, ele mesmo falou, eu não estou legal, isso aqui não é vida. Eu morava na casa do meu pai, eu estava bem, eu era cuidado, eu era respeitado, e o que eu estava na cabeça de eu ter me afastado do pai? Então, e a Bíblia diz assim, e ele caindo em si, ou seja, percebendo o seu pecado. Então, primeiro sinal de uma pessoa arrependida é aquela pessoa que se choca com todo tipo de pecado. Toma cuidado com a cultura protestante evangélica, presta atenção, existe uma cultura protestante evangélica que tem pecados circula entre 4 ou 5 coisas. É fumar, beber, adulterar e roubar. Em alguns que são mais radicais de boiolismo. Então assim, não, irmãos. Agora a pessoa pode fazer qualquer coisa fora dessa listinha de 5 e está tudo certo. Não, irmãos, pecado. A Bíblia diz que você... Bom, depois eu vou dar a lista aqui. Então assim, tem que se cair em si. Toma cuidado com a tua noção. Algumas coisas se chocam, outras não. Por exemplo, o cara que veio da criminalidade, ele tem uma tendência
achar meio normal assim. Estava tão acostumado com a criminalidade que ele vê o cara com uma moto, o cara aparece com uma moto em casa e fala: ô, mas essa moto aí, ô, meu, é roubada, né? Ô, devolve isso aí. É assim normal. Mas se o cara vem vestido de mulher, pelo amor de Deus, eu vou matar você. Por quê? Porque a pessoa se choca com aquilo lá. Se choca porque para ela aquilo é pecado e a outra coisa não é. Irmãos, não existe pecadinho e pecadão. Lógico que existem pecados que têm uma influência social mais forte, mas todos levam ao inferno. E todos precisam de arrependimento. Sim ou não? Segunda atitude para provarmos um arrependimento genuíno: tristeza pelo pecado. Primeira, a noção do pecado. A segunda é sentir profunda tristeza. A pessoa, quando ela cai em pecado, quando ela vê alguém caindo em pecado, ao contrário do que alguns ficam tentando fofocar: você viu fulano, caiu. Parece que a pessoa está contente. A pessoa sente uma tristeza profunda com o pecado. Pecado dela e o pecado dos outros. E ela sente a mesma profunda tristeza com o pecado dela e o pecado dos outros. Tem gente que tudo que os outros fazem é sério, é grave, mas o que ela faz, não. Então, tristeza pelo pecado. Salmo 38, 18b. Diz assim: porque eu confessarei a minha iniquidade e afligir-me-ei, ou entristecer-me-ei, por causa do meu pecado. Ou seja, eu olharei para o meu pecado e ficarei muito triste. Sinal que a pessoa se arrependeu mesmo, quando ela fica muito triste. Mas é uma tristeza profunda. Tristeza profunda pelo pecado. O dia que você fizer alguma coisa errada e sentir uma tristeza profunda, é sinal de que você está entrando no processo de arrependimento e você vai ser curado. É um ótimo sinal. Fique preocupado quando aquilo não te choca e você está normal, você está lá como se nada aconteceu. Isso chama-se mente cauterizada. Davi, ele sentia tristeza pelo pecado. Olha que Zacarias disse, capítulo 12, versículo 10. Olharão para aquele a quem transpassarão amargamente. O arrependido, quando ele peca, ou quando ele entra em um caminho pecaminoso, ele lembra de Jesus. Ele lembra de Jesus na cruz, ele lembra de Jesus, do amor de Jesus por ele. Eu nunca me esqueço, irmãos, quando eu era criança, acho que talvez uma maldição familiar. Eu era criança, eu tinha o quê? 8 anos. 7, 8 anos. Eu comecei a estudar, e eu ia só. Naquela época as crianças iam sozinhas para a escola, na minha época. Tinha esse perigo todo. E eu comecei a sentir atração por fumar. Eu comecei a fumar. Como eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, o que eu fazia? A coisa mais nojenta que você pode imaginar, irmão. Eu pegava a bituca. Naquela época todo mundo fumava. Então tinha muita bituca no chão. Foi na década de 70, né? Todo mundo. E eu comecei a pegar a bituca, comecei a fumar. E estava bem viciado já. Criança. E tinha eu morava na Moca, tinha um monte de metalúrgicas. Então tinha aqueles camaradas que ficavam assim na porta. Eu pedia cigarro e eles davam. Olha que absurdo, os caras davam cigarro. E eu fumava. Um certo dia, irmãos, eu estava lá, todo bonitão lá na rua, fumando, voltando da escola. De repente, eu vi um homem igualzinho ao meu pai. Meu pai era um senhor de cabelo branco, um cabelo armado assim, branco. Muito difícil uma pessoa como ele, é muito difícil ter uma pessoa como ele. Eu só sei que eu vi aquele homem, eu quase que engoli o cigarro, porque meu pai era um homem de Deus, eu tinha plena convicção que eu ia apanhar,
Mas acima, muito acima de eu apanhar, isso não era nada perto da perspectiva de eu magoar o coraçãozinho dele. De eu deixar ele decepcionado comigo. Nessa hora eu quase engoli o cigarro. Nessa hora eu joguei o cigarro fora e falei comigo assim: se ele não me ver, se ele não me pegar, eu nunca mais vou fumar. Irmãos, ele se virou e não era meu pai, era outra pessoa. Mas naquele momento eu tomei uma decisão, irmãos, eu nunca mais fumei, nunca mais. Eu me lembro que tinha amigos, vários amigos que fumavam de tudo que você possa imaginar. Fumavam de tudo que você pode imaginar. E eu não fumava. Foi uma forma que Deus fez para preservar meus neurônios, meus poucos neurônios. E aquilo lá, a perspectiva de chocar a Deus, irmãos, me deixa muito triste. Por isso que eu acho interessante, né? Se você veio de uma família, presta atenção no que eu vou falar. Se você veio de uma família que todo mundo pecava, à torta e à direita, normal, tranquilamente, e ainda se gabava, porque tem gente que se gaba, viu, irmão, do pecado. Faz o negócio errado e ainda conta vantagem. Presta atenção, que você precisa buscar a Deus de uma forma em que você passe a sentir tristeza pelo pecado. Fala assim para o teu irmão assim: quando o teu coração estiver cheio de tristeza por causa do pecado, você estará pronto para arrependimento. Olha só, Tiago capítulo 4, 8 e 9 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria no lugar de tristeza. Lucas 19, 8 diz assim: porém se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Aqui está falando sobre Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um desonesto. A primeira coisa que faz quando ele tem um encontro com Jesus é querer devolver tudo que ele roubou para todo mundo e devolver com juros. A tristeza pelo pecado é tão grande que ele resolve agora ficar pobre, irmãos. Se for necessário ficar pobre, ficar em situação difícil, só para poder resolver aquilo, porque aquilo estava entristecendo sobremaneira o coração dele. Terceira atitude de quem teve um genuíno arrependimento: ele confessa o pecado. Confissão de pecados. Irmãos, o pecado tem uma hora que a pessoa fica tão acostumada que ela acaba sendo pega. As outras pessoas começam a perceber. Primeiro percebe que a pessoa fica esquisita. Mas depois, aí todo mundo começa a prestar atenção, de repente a pessoa cai e todo mundo começa a perceber, e aquilo vem como um escândalo e descobre o pecado. Irmãos, qual o problema de as pessoas descobrirem o pecado antes de você confessar? É que quando as pessoas descobrem o pecado, antes de você falar com alguém, esse arrependimento, ele passa... você passa a não ter tanta convicção de arrependimento, porque você fica confuso se você está triste porque descobriram, ou se você está triste com o pecado em si. Porque é essa que é a diferença entre pecado e em arrependimento e remorso. No remorso a pessoa fica chateada com o resultado. Me descobriram que eu roubei isso aqui. Mas ela não está chateada, ela não está triste com o fato dela ter um encontro com a realidade que ela é uma pessoa ladra, um ladrão. E não vem com essa história, não, eu não sou ladrão. Querido, uma pessoa que rouba é ladrão. E a pergunta é se vai haver uma mudança de natureza, de ser ladrão para deixar de ser ladrão. Por isso que tem que nascer de novo, porque a pessoa que é ladrão é ladrão.
Não tem jeito de deixar de ser ladrão se não nascer de novo. A pessoa, ela pode até parar de roubar, mas ela continua sendo ladrão. Pastor, peraí, cara. A pessoa não está roubando, ela é ladrão? É ladrão. Porque o fato de ser ladrão não tem nada a ver com se a pessoa está roubando ou não. Tem a ver com a natureza de ladrão da pessoa. Quer ver uma coisa? Como todos nós, irmãos, é um negócio sério. Há uma tendência de boa parte da população mundial ser ladrão. Presta atenção no teu sentimento quando você assiste filme de roubo. Quando tem um roubo, um assalto ao banco. Em geral, as pessoas torcem o quê? Pelo ladrão. Quem já viu essas cenas aí de caminhão que tomba no meio da rua, da estrada com mercadoria? De onde parece tanta gente para catar? O irmão trabalha com caminhão, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes o caminhão ele tomba no meio do mato. Está no meio do mato, você não tem ninguém. De repente aparece gente tudo quanto é lado para catar a carga. E é assim, normal assim. Estou levando, lógico. Está aqui, caiu no meio da estrada, é meu. Como assim meu? É mercadoria, é sua, você comprou? Achado não é roubado, né? É umas frases que, segunda carta aos satanases. É os devotos da santa, né? Qual santa? Santa Anás. Meu sogro que era um figura. Ele tirava um sal. Ele falava assim, eu sou devoto da Santa Anás. Vamos lá. Confissão de pecado. Salmo 32, 5, 6. Confessarei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Você viu que sempre é apontando para o relacionamento com Deus. Algumas qualificações. Agora vamos falei de confissão, né? Agora eu vou me aprofundar na confissão, que é o segundo assunto. Confissão. O que é uma verdadeira confissão? Primeiro, as qualificações. Primeiro, a confissão espontânea. Está lá, cadê? Eu não coloquei? Subtítulo. Tem que ser espontânea. Olha, irmãos, vamos combinar aqui? Vamos fazer um acordo, um trato aqui? Não espera cair para você confessar. Faz assim, veio um pensamento na tua cabeça que começa a ficar recorrente, tipo insistindo, vai e conversa com um irmão maduro, uma pessoa que vai poder orar por você. Não espera cair, porque depois que cai é pior. Então já confessa logo, fala, tá vindo uns pensamentos doidos aqui na minha cabeça, é uns negócios que não tem nada a ver. Irmãos, é impressionante quando você fala, aquilo some, aquilo para, porque Satanás trabalha muito no silêncio, no segredinho. Mas caso você caia, aí que tem que confessar mesmo. Não espere descobrirem, não esperem dar ruim, não espere. Irmão, eu já vi pessoas que caíram e confessaram, sem ninguém saber, confessaram e resolveram aquilo rapidinho. Recebeu uma direção do líder, da líder, dizendo assim, sai daquele lugar, não veja mais essa pessoa, sai de circulação, né? E foi resolvido, porque confessou. Agora, quando é descoberto, a pessoa fala, puxa vida, que ruim, fui descoberto. Mas ama o pecado. Então, ela tem que ser espontânea. Eu falei uma? Segunda. Acha? A primeira eu já falei, agora eu vou falar a segunda. A confissão tem que ser com tristeza, como eu falei. A pessoa chega todo contente e fala assim, caí lá. Não, irmão, não está, é uma confissão. Quem já viu isso daí? Em casa de recuperação, aí vai falar que, vai contar, né, as presepadas na época que era drogado, e começa a contar como se fosse uma vantagem. Nossa, eu era drogado mesmo, meu.
Eu quando vou na biqueira, mano, só não dá pena ninguém, não, sei o que lá. Eu cheguei, meti o louco, não sei o que, e como se a pessoa fosse o ótimo. Não, é um trouxa, uma pessoa, um escravo, uma escrava daquilo lá. Como conta vantagem? Fui lá e peguei mesmo o negócio. Estava dando sopa lá, o cara é otário, meu. Aí você fala assim, senhora, essa pessoa está fazendo o quê? Está dando testemunho? Ou está dando um testemunho, né? Então ela não está confessando, ela tem que ter tristeza, sentimento de arrependimento, tem que causar tristeza, o coração precisa estar profundamente triste pelo pecado. Eu coloquei, não sei se eu coloquei uma frase do Thomas Watson, ele diz assim, Thomas Watson, ele escreveu assim: o hipócrita confessa o pecado, mas o ama. Assim como um ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente. Um verdadeiro cristão é mais honesto, seu coração anda em harmonia com sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados dos quais foi convencido. Foi convencido pelo Espírito Santo que aquilo é pecado e passa a detestar o pecado. Terceira qualificação de uma confissão correta: ela tem que ser específica. Tem gente que vai orar assim e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Fala para o teu irmão assim: na hora de pecar, você pecou no varejo. E por que você pede perdão no atacado? Senhor, eu fiz isto daqui. Irmão, querido, líder, eu fiz isso daqui, estou profundamente triste. Eu quero que você me ajude agora em oração e me pede relatório de como eu estou, porque eu quero me libertar desse problema. Então, esse negócio de, Senhor, eu sou um pecador. Já que eu sou um pecador, perdoa todos os meus pecados. Eita, beleza. Ou seja, qual o pecado? Tem que falar o nome do pecado, falar aquilo que é, e o quanto aquilo está te corroendo, o quanto você deseja, fala com Deus, o quanto você deseja que ele seja arrancado da tua vida. Porque ele vai te levar para uma eternidade sem Deus, que na Bíblia chama-se de inferno, que é uma das doutrinas esquecidas, que eu vou pregar sobre o inferno aqui, viu? Quarta, legal, né? Assunto legal para falar no Dia das Mães, né? Aliás, não existe ninguém, irmãos, que manja mais de pecado que mãe, né? Porque a mãe, ela fala assim, é a última vez que, olha, se eu precisar falar mais uma vez, você vai ver comigo. Aquelas frases de mãe, né? Você não é qualquer um. Mas todo mundo, você não é todo mundo. Se tiver ruim, vai no restaurante. As frases que pelo menos minha mãe falava. E aí eu pensei que casando eu ia me libertar, né? Não gostou? Tem restaurante aí, vai, se vira. Então, aliás, irmão, deixa eu falar, dar um aviso aqui. Irmã, você não sabe como você é importante. Principalmente nos primeiros 14 anos da vida do seu filho. Os primeiros 14, na verdade os primeiros 8 anos, mas até 14. A mãe é aquela que convive mais, aquela que fica mais junto. É muito importante a mãe ser uma pessoa inteligente, que olha nos olhos, que conversa, que não tem medo de assunto sério. E que fala assim, olha, querido, eu te amo e eu quero que você se dê bem. E olha, segue esse meu padrão, querido. O dia que você partir com Jesus, o dia que Deus te levar embora,
certamente os seus filhos se lembrarão daquilo que você ensinou. Então, mamãe querida, em nome de Jesus, você não sabe. Irmão, muita gente fala, né, da vida de John Wesley, né, que é um cara conhecido, um grande evangelista que, na época dele, promoveu um dos grandes avivamentos. Mas pouca gente fala do porquê era tão maravilhoso. Por causa da mãe dele. A mãe dele era uma excelente, uma mulher de oração que ensinava. Aliás, irmãos, John Wesley foi o que ficou mais famoso, mas todos os filhos dessa mulher, filhos e filhas dessa mulher, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus na sua época. Porque ela ensinou. Tem um camarada chamado Santo Agostinho de Hipona, que tinha uma mãe chamada Mônica, que o pessoal chama de Santa Mônica. Essa mulher, esse camarada Agostinho era um devasso, era um bagaceirão, zoado. E um certo dia esse Agostinho tem um encontro com Jesus, lembrando das coisas que a mãe dele ensinou. E ele chega para a mãe e avisa: mãe, eu agora tive um encontro com Jesus. E eles resolvem fazer uma viagem, esperando o navio partir no porto. Os dois entram no mistério. Isso em 500 e pouco isso daí aconteceu. Entram no mistério, irmãos. Existem muitas obras de arte, assim, pinturas que mostram essa cena de ele e a mãe dele, ele e Mônica, tendo um momento, os dois em comunhão com Deus, entrando no mistério. O que falta nos dias de hoje é mulheres, mães arrependidas do passado e que transferem esse ensino para os seus filhos de que aquilo não é só errado porque se disse que é errado, que aquilo é errado porque aquilo corrói o projeto de Deus para a sua vida, para a vida do filho ou da filha. Quarta atitude que provamos que tivemos um arrependimento genuíno. Vergonha pelo pecado. Vergonhoso. Ezequiel 43:10 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe ela de modelo. Vou fazer uma pergunta: você sente vergonha do pecado? Você sente vergonha do pecado? Você sente vergonha do pecado da sua família? Ou você apoia a sua família no pecado dela? Você sente vergonha? Irmãos, eu sinto vergonha de algumas coisas que acontecem no Brasil. Eu sinto vergonha. Eu tenho vergonha de algumas coisas que acontecem no meio cristão. Sinto vergonha. Quando eu vejo homens e mulheres de Deus que deviam representar a santidade, caindo em escândalos, fico envergonhado. Você sabe quando acontece uma coisa com a tua irmã, com o teu irmão, e você fica envergonhado porque aquilo afeta a família? É a mesma coisa. O pecado devia de envergonhar. Então, o estilo de vida que a sua família leva, irmãos, de pecado, eu não estou dizendo para você se afastar, não. Estou dizendo que você tem que sentir vergonha e começar, e essa vergonha produzir um projeto no teu coração de mudar essa situação, começando com o joelho no chão, pedindo para o Senhor para mudar essa situação. Como diz o texto: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, essa casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe ela de modelo. Olha o que o filho pródigo diz, Lucas 15:21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo pecou, e olha o que ele fez. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou chegar chegando não, falar assim, né, agora que chegou quem estava faltando. Epa, finalmente eu cheguei. Não, irmão, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai, falei: pai, não precisa não, por favor, porque eu não mereço ser tratado como filho. Eu estou tão envergonhado do que eu fiz. Se o senhor quiser me colocar como empregado, como escravo mesmo, não precisa nem pagar salário, só me coloca aqui, mas eu quero voltar para casa.
essa atitude. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, uma das coisas, um dos sinais do arrependido é que ele não reivindica direitos. Uma pessoa arrependida, ela não fica, mas também não foi tão sério assim que eu fiz. Fulano fez igual. Fulano fez pior do que eu. Não, querido. Não se trata de fulano, se trata de você. Está na hora da gente virar homem, virar mulher de verdade. Fala para a irmã que está do teu lado, para o irmão que está do lado. Põe um homem, põe uma mulher nesse corpo. Tem que aprender a assumir a sua responsabilidade. Fui eu que fiz. E eu estou triste com o que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. E nunca mais eu vou fazer isso. Quinta atitude. Ódio pelo pecado. Ódio. Pastor, é certo o cristão sentir ódio? É certo. Fala para o teu irmão assim, você tem que sentir ódio. Faz cara de ódio. Você tem que sentir ódio. Pelo pecado. Porque se você sentir ódio pelo pecado, você vai sentir amor pelas pessoas. Porque quem odeia o pecado, ama as pessoas e ama a Deus. Porque ódio é pecado contra pessoas. Ódio pelo pecado. Ódio é assim, é todo sentimento ruim, tá? Uma pessoa que tem ódio, ela tem aversão, ela tem nojo, não quer falar daquele assunto, ódio. Olha o que diz assim Ezequiel 36:31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Uma vez vou contar uma experiência aqui, talvez você nunca ouviu. Se você já ouviu isso que eu contei, então faz cara de quem nunca ouviu. Uma vez a gente tinha uma banda, nós gravamos um trabalho, na época era um CD, não sei se você sabe o que era CD. Tinha uma coisa chamada CD. Então a nossa banda gravou um CD e nós somos convidados, a gente era convidado. Uma vez nós fomos convidados para numa igreja lá em Mauá. Uma igreja muito grande que havia lá. Não sei ainda. E estava lá ministrando, eu era o líder da banda, tocando e tal. De repente Deus, o Espírito Santo começa a me incomodar. Ele fala assim, chama todo mundo que está com problema de cigarro, que está fumando, para vir aqui para frente. Aí eu dei risada, né? Falei assim, tá bom. Essas coisas, esse negócio que vem na nossa cabeça, né? Aí o Espírito falou assim, não é da sua cabeça, eu estou falando, chama todo mundo que está com problema de cigarro. Eu falei, mas aqui é uma igreja de crente, meu. Que é uma programação de crente. Ele falou, chama todo mundo que tem problema de cigarro. Irmãos, depois de alguns anos a gente aprende, depois de alguns anos de convivência com Deus, você aprende a ouvir a voz de Deus e saber que aquilo... Irmão, jamais, na hora eu sabia que não era da minha cabeça, por quê? Porque jamais eu ia pensar um negócio desse. Uma coisa antipática dessa. Estou ministrando louvor, é para o pessoal cantar, ficar alegre. Não para fazer isso. Aí eu, tá bom, né? Obedeci, falei, vou obedecer. Falei assim, pessoal, o Espírito Santo está dizendo que tem um monte de gente que está com problema de vício de cigarro. Claro, hoje, você que tem problema de cigarro, você vem aqui à frente, mas antes, aí o Espírito Santo falando assim comigo, só que é para eles pegarem o cigarro. Eu falei, aí já não, né? Aí... Fala para eles pegarem o cigarro. Aí eu falei assim, irmãos, e ele está falando para vocês pegarem um cigarro. Aí as pessoas olharam assim para mim, com aquela cara assim, como? Eu falei assim, é para você pegar o cigarro. Aí pessoal, as mulheres procurando na bolsa lá, e cigarrão. Os caras, assim ó. Aí vieram.
Qual foi a minha surpresa? Irmãos, era um espaço mais ou menos como esse, de lá até lá, lotado. Aí eu falei, amém, agora eu vou orar, né? Senhor, tira os vícios e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, fala para eles colocar na boca agora. E mandou esse texto aqui. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades. Irmão, na hora que os caras começaram a colocar o cigarro na boca, eu nunca dei tanto trabalho para a diaconia de uma igreja, porque começou aquele monte de gente vomitando. Quem estava presente nesse dia? Você estava... Você era pequenininha. Queridos, começou aquele monte de gente vomitar. E o Espírito Santo mandava dizer assim, engraçado, né? Agora você está conosco, por quê? Porque você está na presença, que você reconhece que aqui está a presença de Deus. Por acaso Ele não está lá no teu banheiro, no seu quarto, dentro do seu carro? Por que você está sentindo nojo aqui e não lá? Porque caso você não saiba, a fumaça que está jogando para dentro do seu pulmão é lixo. E começou aquela vomitação. Aí eu falei assim, Senhor, por favor, não manda acender, meu. Graças a Deus, imagina, eu ia ser excomungado. Imagina, o cara acendeu um cigarro dentro de uma igreja, velho. Teve essa misericórdia de mim. Mas não precisou, irmãos. E agora vocês vão jogar esse cigarro no chão, e vocês vão pisar nesse cigarro, e vocês vão, toda vez agora, que vocês forem pensar em fumar, vocês vão cometer... alguém fala, foi hipnotismo. Sei lá o que foi, espero que tenha sido hipnotismo, tudo. Aí é o seguinte, vai vendo, e o Espírito Santo vai assim, agora você vai falar para essas pessoas que estão sendo libertas agora, para orar para pessoas que não estão aqui, que estão em casa, você conhece, que tem problema de cigarro também. Eu falei, tá bom. Senhor, agora você vai virar para o lado da sua casa e você vai pedir para o Senhor libertar essas pessoas. Beleza. Aconteceu tudo lá, sabe? Foi uma bênção. Depois eu fiquei sabendo, irmãos, que um monte de gente nas casas começaram a passar mal. E começaram, na hora de pegar o cigarro, começava a querer vomitar. Então foi um negócio sobrenatural. Foi a aplicação, foi a concretização do que esse texto diz. Por isso que esse texto ficou marcado na minha vida, no meu coração. Vira e mexe eu lembro desse texto. Eu escrevi uma frase esses dias na rede social que diz assim, não amamos a Cristo enquanto não pecado. Nunca desejaremos o céu enquanto não detestarmos o pecado. Um dos sinais de que você é nascido de novo, quando você odeia o pecado, quando você detesta o pecado, quando você não fica passando pano para o pecado, quando o pecado é uma coisa que você sonha de, não vê a hora de você estar no céu e você não ir com Jesus e não estar mais debaixo de a probabilidade de cair em pecado. Que é uma das grandes tristezas que um ser humano, quando ele nasce de novo, quando ele é convertido, tem, é a possibilidade, ele está o tempo todo tendo que vigiar e tendo que se arrepender, porque arrependimento é uma coisa dolorosa, não é fácil, principalmente se for um pecado que causou algum tipo de prazer. Então, um dos grandes sonhos da volta de Jesus é nós finalmente nos libertarmos da tendência de cairmos. Mas volta, o arrependimento é o cinto de segurança. Para que você não bata a cabeça nesse mundo capotado. Para que você não seja lançado no para-brisa, numa colisão frontal. O arrependimento é o cinto de segurança, aquilo que vai manter você intacto enquanto estivermos aqui. Por isso que o arrependimento tem que ser buscado.
A última atitude para provarmos arrependimento genuíno: converter-se do pecado. Isaías 55:7 diz: deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Presta atenção, esse lado aqui está o pecado, aquele lado, a esse lado está Deus. Não tem como você andar em direção ao pecado e andar em direção a Deus. Não dá para servir a dois senhores. Ou você corre para o pecado, ou você corre para Deus. Se você correr para o pecado, você abandona Deus. Se você corre para Deus, você abandona o pecado. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Fala para o teu irmão assim: em cima do muro é o lado do diabo. Mateus 3:2 a gente leu: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, se você ouviu tudo isso que eu falei e não sente culpa, eu sugiro que você comece a buscar agora, em oração, em choro, em clamor, para que você seja uma pessoa que tenha o estilo arrependido. Pastor, o senhor falou sobre pecado, mas quais são os pecados? Irmãos, a lista é muito grande. Eu fiz um resuminho aqui, eu vou falando, não vou explicar muito porque não dá tempo. Mas, vamos lá. Não precisa escrever, eu mando esse meu esboço para a minha equipe, e aí você pede para eles, você vai ter esse esboço inteiro, inclusive com a parte 1 e a parte 2 agora. Você vai ver no meio assim, to be continued, que é a parte de hoje. Então, orgulho. Pessoa que se acha, pessoa que dá ultra valor para ela mesma. Soberba, quase a mesma coisa. Vaidade. Pessoa preza mais pela sua aparência do que qualquer coisa. Arrogância. Se acha superior aos outros. Altivez de espírito. Pessoa esquece que não é nada. Uma coisa. Tem gente que fala assim: eu não volto para a igreja. Ô querido, você sumiu. Eu saí. Mas por que você não volta? Porque lá eu vou chegar lá, vai estar todo mundo me olhando para mim e vão estar pensando mal de mim. Fala para o teu irmão assim: não mesmo, querido. Fala assim, você é importante. Pero no mucho. Isso é importante para Deus. Agora, meu irmão, se você sumiu da igreja, se existe um sentimento que o cristão tem quando você volta, é alegria. Alegria, não é tristeza. Ou ficar com raiva. E se a pessoa sente alguma coisa, raiva, alguma coisa, é uma pessoa que tem que se converter, tem que aceitar Jesus. Tem gente que é implacável, né, com os outros. Inveja. Inveja, irmãos, não é você querer ter o que as outras pessoas têm. Inveja é quando você tem raiva das pessoas terem alguma coisa que você não tem. Raiva delas. Você querer uma coisa igual não é inveja. Eu quero ter uma igreja igual do pastor César. Você acha? Quero pastor inveja. Não tem inveja, não. Meu padrão tá legal. Agora, ter ódio, raiva é inveja. Eu não vou falar, né? Dá vontade de pregar, cada um aqui pregar uma coisa. Cobiça, querer o que é dos outros. Egoísmo, querer tudo para si mesmo. Avareza, só pensar em dinheiro. Meu irmão, você quer ver um negócio? Vai falar de Jesus? Negócio de dinheiro. Toda vez que se fala, você vai pregar o evangelho, alguém fala, bem com o negócio, história de dinheiro. Querido, na cabeça de muita gente, tudo se resume a dinheiro. Tudo se resume a dinheiro. Lógico que a pessoa vive debaixo de um Deus chamado Mamon. Quando tudo para a pessoa é dinheiro, então é o Deus dela. E a pessoa que vive pelo dinheiro vai ter que pedir ajuda para o dinheiro na hora que começa a vir buscar, né? Quando vier buscar, você fala assim: dinheiro, me salve. Avareza, idolatria. Pessoa que faz, pessoa que se submete a qualquer coisa que não é Deus, no lugar de Deus. Idólatra. Hipocrisia. Pessoa que finge. Ódio,
ira, ressentimento, fofoca. Ressentimento é a pessoa que não perdoa, e sempre está se sentindo mal. Vê a pessoa e sente mal de novo, ressentindo. Fofoca, maledicência, sensualidade. Tem gente que acha legal as pessoas olharem para ela, principalmente mulher, tem esse negócio de querer que todo mundo olhe. Então põe umas roupas. São pessoas que aprenderam desde pequenos a valorizar aquilo que é externo. E aí passam a serem sensuais. E quando vêm para o cristianismo, continuam sensuais. Sendo que a nossa beleza, a beleza do homem e da mulher, não está no externo. A beleza do homem e da mulher está naquilo que ela é diante. Porque não sei se você sabe que depois dos 40 e... Vamos lá, vou dar uma boiada. Depois de 50 anos, tudo fica em cima, irmão. Tudo certinho. É o peito em cima da barriga, a barriga em cima da virilha. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, presta atenção. Sensualidade é a coisa mais brega que existe. Seja sensual para o teu marido e para a tua esposa, só, fechou. Malícia, pessoa que pensa mal de tudo, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualismo. Existem alguns pecados que mexem com a identidade, são pecados identitários. Que a pessoa ela diz assim: Deus, eu não concordo que o Senhor me fez homem, então eu sou mulher. Eu, por exemplo, irmão, vou aqui confessar uma coisa. Eu sou um homem que por muitos anos ficou preso dentro do corpo de uma mulher. Aí o dia que eu nasci, aliás, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Os irmãos tomaram um susto agora. Irmão, não teria problema nenhum confessar se esse problema fosse esse mesmo. Aquela pessoa que eu era também, irmãos, muito pior do que eu era. Homossexualismo, lesbianismo, que é o homossexualismo feminino, adultério, imoralidade, corrupção, sonegação, roubo, mentira, engano, frieza e indiferença espiritual é pecado. Aí eu estou meio calabresa, então, cuidado. Incredulidade, dureza de coração, desobediência, rebelião, carnalidade, mundanismo, vício aos costumes. Eu estou acostumado, toda a minha família está acostumada assim. Quem tem uma família que você tem certeza que nós somos um bando de brutos, gente bruta. Gente bruta. Brutalidade, que primeiro xinga, depois vai ver o que está acontecendo. Primeiro briga, depois vai conversar. Toma cuidado. Isso é um mau costume. Vício. Aí a pessoa se liberta das drogas, da cachaça e cai na comida. Fica que nem louco, comendo, tentando substituir o prazer. Isso é tudo fuga. Fuga. Precisamos nos arrepender.